Olá, eu sou Alice Sarcinelli. Seja bem-vinda ao Checkup Saúde pela Folha Vitória e Pan News. Hoje, gente, a gente vai falar de um tema que é um pouco triste. A gente vai falar de violência obstétrica e como garantir a segurança da gestante durante o parto. Recentemente na mídia, a gente teve um caso de um estupro cometido por um anestesista que deveria estar ali para proteger a mulher durante o parto e justamente esse profissional de saúde foi o autor de um estupro da gestante durante seu parto. Então, nós mulheres, nós já temos diversos medos que rondam a nossa cabeça quando a gente pensa no momento do parto. A gente tem medo pela nossa saúde, pela saúde do nosso filho. A gente tem dúvidas se vai conseguir ter um parto normal, natural ou cesárea, se a gente vai sentir dor. Dor é um grande medo das gestantes, né? E justamente um profissional que era para estar ali para protegê-la foi que cometeu o crime. Mas além desse fato, que a gente espera que seja um fato isolado, existe a violência obstétrica. Então, diversas violências cometidas contra mulheres. No Brasil, a gente tem dados de que no SUS, até 40% das mulheres passam por algum tipo de violência obstétrica. Então, a gente não pode se calar. A gente tem que discutir esse tema, porque é a partir da informação que você vai poder saber se passou ou não por uma violência obstétrica e se você ainda não teve filho, está grávida, como se prevenir para não passar. Então, a gente tem hoje aqui dois convidados, dois especialistas. Seja bem-vindo, doutor Sobral e doutor Alessandro Franzotti. Prazer estar aqui. Prazer todo mundo. Prazer receber vocês aqui. Vamos tirar as dúvidas, né, das nossas ouvintes, dos maridos também, nesse momento de insegurança, né, de todas as famílias. Doutor Sobral, vamos começar entendendo o tema? O que é a violência obstétrica? Esses dados assustam, né? Tanta violência obstétrica acontecendo, o que é? Como que eu sei que eu estou passando por uma violência obstétrica? Esse é um tema que é muito discutido hoje, né? Não só pelo Ministério da Saúde a nível do Brasil, mas a própria Organização Mundial de Saúde tem diretrizes, né, para os serviços de saúde, no sentido de evitar que a mulher, num período mais delicado da sua vida ali, da construção da família, do nascimento do filho, ela não sofra algum tipo de agressão, né? Seja verbal, seja física, seja de acolhida, né? Pela sua equipe de saúde. A gente nem gosta muito do termo violência obstétrica, que parece a violência cometida pelo obstetra ou pela equipe médica. Parece que é a equipe médica, Nem sempre a equipe médica. Às vezes é um funcionário da limpeza, né, que faz um comentário pejorativo, faz um comentário inadequado, né, que expõe aquela paciente a uma situação inadequada. Então, vamos dizer assim, falta de respeito ou de procedimentos que não tenham indicação científica para serem feitos, né? É preciso ter cuidado, porque nem todo procedimento realizado é uma violência. Muitos procedimentos são necessários ser feitos pelas equipes da área de saúde na gestante, no sentido de assegurar uma segurança para ela e para o filho, mas esse é um tema que nós precisamos debater com muita transparência, com muita clareza, junto à sociedade, para que a gente possa cada vez mais trabalhar na prevenção, para que situações como o que você relatou aí, que é um extremo, né? Nunca tinham visto falar de um caso como esse, né? Não ocorra, mas assim também como a paciente não tenha respeitado o seu desejo em relação à presença do acompanhante, em relação ao tipo de parto, né? E aquilo que ela pensou ou planejou que seja possível de ser feito para o momento do nascimento do seu filho. Sim, gente, às vezes a gente acha que esse é um problema, né, da rede pública. Não quero ter filho no SUS, queria ter oportunidade de ter um médico particular. Também, infelizmente, foi manchete há pouco tempo, uma blogueira da classe alta de São Paulo, com um dos médicos mais renomados também do Brasil, um grande ginecologista, e mostra os vídeos dele, doutor, xingando ela, pedindo para ela fazer força, fazendo força excessiva na barriga dela. Isso também é violência obstétrica? Sim, a manobra de compressão de Clisteler é uma manobra que está proscrita Que é o que? Apertar a barriga da mulher para forçar o neném a descer. Exatamente. E aí você, como também, no caso desses vídeos, né,
o linguajar, né? Então, assim, a gente deve sempre orientar as equipes, né? A acolhida da paciente é muito importante, né? E estabelecer uma relação respeitosa da equipe com essa paciente é fundamental. E aí, evidentemente, as palavras que cabem aí são palavras de incentivo, porque o parto ele é como se fosse um esforço físico mais intenso, né? E nesse esforço físico, a equipe deve estar ao lado da paciente falando, vamos, né? Sim, você ninguém vai mais conseguir... do que ela quer que seja rápido, né? Quer que aconteça de uma maneira... Você vai conseguir dar para transmitir segurança para ela e estímulo, né? Principalmente dizendo que ela é capaz, que vai ser um momento bacana, que todo mundo ali do lado dela para poder ajudá-la. Sim, e né? é um momento muito marcante, né, gente, na vida da mulher, o momento do parto. Então, eu acho que todo mundo ficou chocado em pensar pelo que essa mulher e as outras que estavam ali, que também foram anestesiadas por esse médico, passaram, porque são memórias que ficam no resto da nossa vida. E assim, se você ouvir agora os nossos especialistas, sentir que passou por violência obstétrica, por qualquer um desses casos que a gente vai citar e outros que você pode procurar, até no Google, nos manuais do SUS, é só se informar por manuais realmente de fontes confiáveis como o do SUS. Você tem até 3 anos para poder procurar os serviços e denunciar. Doutor Sobral, contra a violência existe a humanização, né? O parto humanizado, ele ficou muito ligado ao parto normal. Mas explica pra gente, né? Uma cesárea também pode ser um parto humanizado. O que é a humanização do parto? Então, a gente considera a humanização, né, a esse respeito do desejo da paciente, em primeiro lugar. A paciente aqui no Brasil, ela tem o direito a escolher se ela quer o parto normal, quer a cesárea. Ela pode escolher? Pode escolher. Ela pode chegar no hospital e falar, eu não quero sentir dor hora nenhuma, eu já quero ir direto para uma cesárea? Se ela estiver com 41 semanas de gestação, ela pode escolher, ou se ela estiver em trabalho de parto, nesse momento ela pode escolher. Ela não pode escolher o dia do parto, mas a via do parto ela pode escolher, direito dela. E o parto normal também. O parto normal também. O médico não pode falar, né, eu só faço cesárea, eu não faço parto normal. A violência obstétrica ela foi muito difundida até por esse viés aí de pacientes que se sentiram desrespeitadas no seu desejo de ter parto normal e que o médico de alguma maneira forçou a cesariana, né? Então, assistentes sociais, psicólogas, começaram a descrever isso, né? E publicar isso, né? E foi dando voz os casos mais a esse comuns, tema, né, de violência. E isso, a paciente do SUS, ela relata o contrário. Ela relata que às vezes o médico não quer fazer a cesariana, né? Mas isso a gente tem que sempre ter muito cuidado. Mas a questão da humanização é você respeitar aquele momento ali, o nascimento de uma família que está ali. Então, é o direito a um acompanhante, seja no parto normal ou seja na cesariana. É o direito de colocar a criança em contato imediato com a mãe logo depois do nascimento. Se possível, se a criança estiver bem, estimular o primeiro contato com o bico do seio. Isso é muito importante. É importante também a hora ouro, que é a primeira hora depois do nascimento. Essa criança, hora nenhuma, se separar da mãe, ficar o tempo todo ao lado dela, mesmo que seja um parto cesárea, as equipes precisam se preparar para permitir esse contato da mãe com a criança nessa primeira hora de vida, que hoje a gente sabe que isso é muito importante para a saúde. Deve garantir, com certeza, com as crianças que nascem bem nas gestações normais, né? A gente trouxe uma assistente social do Hospital das Clínicas para explicar sobre uma lei de 2005 que garante a toda mulher o acompanhante durante o seu parto. Bom, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o direito do acompanhante, a gestante, parturiente, né? Essa lei, ela vem falando da humanização no cuidado, de um SUS integral, de um SUS de qualidade, de um SUS pensado pro sujeito e com o sujeito, né? E em 2005 é lançada a lei de acompanhante ao parturiente, a gestante, né, e que dá direito a um acompanhante de livre escolha, essa é uma informação importante, durante o período de pré-parto, parto e puerpério, que corresponde até 10 dias pós o nascimento, né, pós o parto. Bom, é importante a gente pensar
pensar qual é o foco dessa legislação e qual é o foco dessa diretriz de cuidado que a gente tem dentro do SUS, né? E a proposta nada mais é do que fazer com que essa mulher, com que essa gestante, com que essa família tenha esse nascimento com segurança, tenha esse momento, né, do parto, seja ele cesárea ou natural, que tenha isso com confiança, que diminua a insegurança, risco de depressão, né, que a ansiedade dessa mulher seja reduzida com a presença de quem ela confia. Por isso, de livre escolha, né, e livre escolha a gente precisa pensar que está atrelado também aos diferentes modelos de família que a gente possa considerar na nossa sociedade, né? Família hoje não é mais só sanguínea, é também aquela que a gente confia, aquela que a gente escolhe. Então é importante que a equipe de saúde esteja aberta a receber essa gestante com o acompanhante de escolha dela, que esse acompanhante tenha lugar e tenha participação nesse cuidado, né? Isso nada mais é do que trazer o sujeito a ser ativo também no processo de saúde dele. Bom, eu desejo que todas as equipes estejam de coração aberto para sempre receber o acompanhante junto do seu paciente. Um abraço. Doutora, essa é uma realidade? A gente tem o acompanhante presente. Esse caso triste, né, desse estupro, houve a solicitação para o acompanhante se retirar da sala em um determinado momento, né? Isso, então, vai contra essa lei? Sim, vai contra a lei. Evidentemente, nós temos particularidades de alguns serviços, né? Então isso precisa ser construído, mas eu acho que é fundamental, né? Lá no CAN, essa foi uma conquista que a gente vem trazendo, é fundamental que a paciente possa ter esse direito. Na saúde suplementar, nas maternidades privadas, isso já está muito bem estabelecido, né? Sempre houve uma certa resistência dos meus amigos anestesistas, né? Em relação a presença do acompanhante, né? Mas essa resistência vem sendo vencida, né, Alessandro? Gradativamente. Então, a gente hoje tem, a gente não pode falar assim que no Brasil todo, que é um país continental, que tem várias realidades, maternidades em diferentes condições, isso acontece. Mas esse é o ideal. Porque se a equipe está ali só com a paciente, por mais que você queira, às vezes você pode distrair, vai querer conversar sobre futebol ou sobre alguma outra coisa que não é o mais importante que está ali. E quando tem um acompanhante, que pode ser a mãe, pode ser a irmã, nem sempre, às vezes é o marido, pode ser o marido ou o companheiro, né? Você já fica mais dentro daquele ambiente de família, você percebe mais que está nascendo uma família ali. Você pode até falar, vai ser flamenguista, né? Mas falando daquela criança e daquela família e daquelas pessoas que estão ali. Então, assim, essa questão do direito acompanhante, ela qualifica o atendimento realmente e deve ser oferecido em todos os serviços. Eu acho que até, né, doutor Alessandro, nas consultas pré-anestésicas, né, que essa gestante passa, a gente tem acompanhado uma mudança, agora os maridos, os companheiros, as companheiras querem estar junto com a mulher nesse momento e acho que a gente esclarecer para a população isso como direito facilita também, né, o trabalho de vocês. Certamente, só contradizendo um pouco o que ele falou, na verdade não é questão do anestesista ser contra o acompanhante. Isso sempre foi uma coisa mais institucional do que profissional da parte da nossa especialidade. E a partir do momento que se tornou lei, ela começou a ser cumprida nos locais que a praticava, certo? Independente da direção, né? Exatamente. Da vontade. Então, assim, na verdade, o que se percebeu com o tempo é que o acompanhante, a presença dele é até benéfica na sala de parto, por principalmente tranquilizar a gestante no momento tão complicado, de ansiedade, de expectativa. Então, acabou que foi uma coisa benéfica, né, para a gestante, para o acompanhante e também para os profissionais envolvidos. Sim. Gente, um outro acompanhante da gestante que a lei também garante, além do seu familiar, nas diferentes configurações, conformações, como a nossa entrevistada trouxe, a gente também tem direito a uma doula. E a doula não é só no serviço particular, não. Nós temos doulas também que doam o seu trabalho, que fazem um papel realmente gratuito de acompanhar essas mulheres no momento de parto também pelo SUS. E a gente trouxe uma psicóloga que faz formação de doulas para explicar para a gente mais esse ponto de uma forma de analgesia, de alívio da dor, sem ser pela via dos remédios, né? Sem ser pelos médicos que estão ali, e também uma segurança a mais, já que a gente está falando de segurança na hora do parto hoje. Olá,
Eu sou Cláudia Murta, psicóloga, professora da UFES e estou aqui para falar de um personagem muito importante da humanização do parto e nascimento, a doula. Doula quer dizer servidora, uma mulher que serve a outra mulher que se encontra em trabalho de parto. Ela, com sua experiência, seja por experiência própria, seja por acompanhamento de outras gestantes, sabe o processo e o andamento do que vai acontecer naquele momento. E, diante disso, pode oferecer tranquilidade e segurança para a parturiente, não só para ela, mas também para o relacionamento entre a mesma e a equipe de trabalho, fazendo com que essa última possa realizar um bom trabalho. Segundo o livro da doula, sua presença tem diminuído em 25% o tempo total do parto. Além disso, ela diminui o número de cesarianas, diminui o uso de fórceps, diminui o uso de medicação, o uso de ocitocina. Portanto, é uma presença muito importante que contribui para que a mulher possa realizar um parto com tranquilidade. E sua presença também é importante não só com o parto normal ou a pretensão do parto normal, mas mesmo com partos em necessidade de cesariana. Portanto, doula, no meu entender, é sinônimo de humanização. Perfeito. Doutora, explica pra gente, acho que depois desse episódio do estupro, de todas as violências, a mulher fica com medo, eu vou agora ter o neném, não quero ficar desacordada. Às vezes eu, mesmo com o meu acompanhante ou não tendo acompanhante, como que é a anestesia? A anestesia da cesárea, que foi esse caso do estupro, a mulher estava passando por uma cesárea, ela realmente deixa a mulher desacordada e no parto normal a mulher fica acordada? Qual que é a diferença das anestesias na cesárea e no parto normal? De forma alguma, a paciente precisa ficar desacordada durante uma cesariana. Isso não existe. O que difere basicamente a anestesia da cesariana para o parto normal, a via de administração é a mesma. O que muda é a dose do medicamento usado, o que possibilita, no caso da cesariana, para que seja feita uma cirurgia, ou seja, a paciente fica sem sensibilidade da região a ser operada. Aumenta a dose do remédio. Aumenta a dose do medicamento. E no parto normal, você faz o medicamento necessário para aliviar ou tirar a dor da paciente, o que torna o parto normal uma experiência muito mais agradável para a paciente que solicita. Alguns casos podem ocorrer sedação durante uma cesariana? Sim, desde que seja solicitado pela paciente. Nunca pode ser feito de forma arbitrária pelo anestesista ou por quem quer que seja. É sempre uma solicitação da paciente para com o médico. O momento, então, de pedir não é o médico que define, no caso de um parto normal. Se ela está sentindo dor, independente de quanto ela está de dilatação, se for bem no início do trabalho de parto, com pouca dilatação, ela já pode ali pedir? Ou se alguém falar, não, você tem que esperar mais, a sua dor ainda não merece uma analgesia, né, uma anestesia, ela tem que esperar? Sim, alguns protocolos de alguns locais preconizavam que a paciente precisava atingir uma certa dilatação do colo uterino para conseguir solicitar analgesia. Hoje já mudou isso. Em qualquer momento do trabalho de parto, a paciente pode solicitar, e isso sempre é combinado, conversado entre a paciente, o acompanhante, o obstetra e o anestesiologista. E o efeito dessa anestesia, né? Já que a mulher não fica desacordada, mas ela tem esse alívio da dor, às vezes precisa ser um pouco mais intenso por causa da cesárea, a dose é maior. Por quanto tempo a mulher fica anestesiada? Na analgesia de parto, no qual ela fica sem dor ou com uma dor menor do que ela estava sentindo, a dose preconizada, caso um alívio imediato, que dura em torno de 2 horas a 3 horas, nem sempre há necessidade de uma outra dose. No caso da cesariana, em que é feita uma dose para uma cirurgia, o efeito da anestesia passa em torno de 2 horas e meia, 3 horas.
E o fato da mulher pedir a anestesia, pedir a analgesia, isso pode atrapalhar o trabalho de parto, a força que ela vai fazer? Ela tem que tentar suportar a dor por mais tempo para trabalhar ou não vai influenciar na qualidade? Doutor Sobral também, se quiser colaborar. Essa é um assunto polêmico um pouco, porque em alguns casos em que a analgesia ela demora a ser solicitada, a paciente pode se encontrar num trabalho de parto muito prolongado. E quando é feita essa analgesia, ela pode relaxar bastante ao ponto de atrasar um pouco o trabalho de parto. E, estatisticamente, aumenta o uso de instrumentos no parto normal, mas certamente os benefícios superam isso. Exato. E assim, acho que, até aqui para agora elogiar, né? A equipe de anestesia tem um papel fundamental na humanização, porque assim, para aquelas pacientes que querem um parto normal, né? E que aceitam, né, além das medidas não farmacológicas, que é o banho quente, que é a massagem feita pelo marido, pela doula, o ambiente seguro, né, que tira aquele ciclo da tensão, dor, tensão, a analgesia é um grande instrumento para favorecer o parto normal e o parto humanizado. Porque o maior medo que a paciente tem do parto é justamente se ela vai suportar ou não a dor. E você hoje tem técnicas seguras de analgesia, que permite a paciente enfrentar o trabalho de parto com bastante conforto, né? E não há por que ter medo de parar o trabalho de parto, né? Só que a gente precisa entender que em determinados momentos a analgesia pode aumentar a necessidade de uso do fórceps, por exemplo, que não é uma violência, é uma alternativa que o médico pode usar e deve usar para humanizar o parto, no sentido de encurtar um período expulsivo e de preservar o cérebro daquela criança. Então, é importante, lógico, se a gente puder fazer o parto sem o fórceps, maravilhoso. Mas o fórceps, o vácuo extrator, que é uma outra ferramenta também que pode utilizar, ele tem indicações com comprovação científica e pode ajudar a paciente deve estar informada dessas possibilidades de procedimentos que vão encurtar, né, o período expulsivo, no sentido de proteger o feto caso haja indicação. Não é todo parto que precisa, mas quando precisa, a gente tem que estar apto a fazer. Doutor Sobral, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas a gente tem um compromisso com a saúde pública. Então, eu queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte se a mulher passou por violência obstétrica, e a gente sabe que ela tem até 3 anos para mover algum processo contra a violência que ela passou. Quais são os canais? O que ela deve fazer? Onde ela deve denunciar? Olha, no SUS você tem os serviços de ouvidorias que são obrigatórios. Tem a ouvidoria do SUS, que é a ouvidoria central, né? E você tem os serviços de ouvidorias do próprio hospital, que pode ser um primeiro canal de denúncia para que seja apurado se aquilo realmente foi uma violência ou não, que é fundamental a apuração e caso haja responsabilização da instituição ou de quem levou a lesão. Mas sempre com uma apuração feita de uma maneira séria, né? E na saúde suplementar, tem a Agência Nacional de Saúde, que é o Plano de Saúde, tem a Agência Nacional de Saúde, que defende o parto humanizado através do projeto Parto Adequado, tem também a própria direção do hospital, né, e as ouvidorias dos seus planos de saúde, né? Perfeito. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, os esclarecimentos aqui hoje. Foi um prazer, Alice, estar com você aqui e com o Alessandro. Um prazer, doutor Sobral. Qualquer dúvida, gente, que vocês tiverem, podem me procurar nas redes sociais, @doutora Alice Sarcinelli, ou no WhatsApp da Pan News. Essas e outras dúvidas e temas polêmicos a gente quer trazer e esclarecer aqui para você toda semana no Check-up Saúde. Até semana que vem.